Paulista de 2025. Faraldo, em relação a assuntos importantíssimos como o transfer ban, existe, Faraldo, a possibilidade do Corinthians, tá? Isso não está descartado, do Corinthians não pagar o transfer ban no final do ano, tá? A possibilidade não está descartada. Não existe, existe essa possibilidade. Corinthians tem aí o transfer ban envolvendo Félix Torres / Santos Laguna, de mais de 40 milhões. Corinthians ainda não tem a grana. E claro que tem alguns recursos, né? Por exemplo, o dinheiro da Liga Forte União, a LFU, Corinthians tem para receber uma parcela agora em dezembro, Faraldo, de 90 milhões. Só que como o Augusto deu aquelas presepadas dele, pegou lá um empréstimo, enfim, não pagou, Corinthians vai sofrer um abatimento em todas as parcelas. Então, um abatimento mais ou menos de 30 milhões. Uma pouquinha coisa, 30 milhões. E deve receber nessa parcela em dezembro entre 60, porque isso tem que ser calculado ainda, mas vamos colocar, no mínimo, o Corinthians vai receber aí talvez uns 60 milhões, de reais. O Félix Torres, nós estamos falando de 40 e poucos milhões o transfer ban. Só que tem um problema, Faraldo. Tem a questão envolvendo o Matias Rojas, hoje venceu o prazo, o Corinthians não pagou, né, os 40 milhões, 41 milhões e meio do Matias Rojas, então agora vai ficar na dependência e na misericórdia do Rojas, de não acionar o Corinthians na FIFA, ele tem até o dia 3 de janeiro para isso, então pode estourar esse transfer ban, porque eu não vou confiar no Rojas, né, igual eu li por aí, o Rojas falou que não vai entrar, eu não confio, eu não acreditaria nisso e confiaria nisso. Está tendo uma negociação entre Corinthians e Rojas para parcelar isso, mas não chegaram ainda a um denominador comum. Agora, a única maneira do Corinthians pagar esse transfer ban talvez seja fazendo algum empréstimo ou conseguindo outras receitas, como aumentar o Master, o valor do Master, os name rights, coisa que ainda não rolou. Por quê? Os 60 milhões da LFU pagaria o transfer ban, só que tem a folha salarial, tem muita coisa também. E não dá para contar com a premiação da Copa do Brasil, porque a gente não sabe se o Corinthians vai ser campeão. Você acha que o Corinthians vai conseguir pagar esse transfer ban em dezembro, ou você teme, o Faraldo, que temem pessoas lá dentro do Corinthians de que o Corinthians passe mais uma janela sem contratar? Perdão, tava mutado. Sendo bem Boa. direto, assim, e eu posso depois, você sabe que eu gosto de falar, né? Então, se depois eu puder até fazer um leve devaneio em cima desse tema, mas diretamente, sim, eu como corintiano temo que o Corinthians não consiga pagar nem o transfer ban do Félix Torres. Imagina quando começar a acumular, né, todos esses outros, que a tendência é acumular. Se o Corinthians está com essa dificuldade absurda para pagar um, imagina quando a fila de 5, 6, 7 começar a dar ganho de causa à FIFA, né, para os outros times que estão cobrando o Corinthians. Então, para mim, o Corinthians está só empurrando com a barriga algo meio inevitável, que são os próximos transfers bans e que eu acho que é perigoso porque a gente está falando de transfer ban, mas na verdade são punições que a FIFA vai empilhando e daqui a pouco essa punição não vai ser o transfer ban, vai ser perda de ponto. E daqui a pouco não vai ser perda de ponto, vai ser rebaixamento. A gente, é lógico, não quer acreditar nesse cenário, mas a partir do momento que o Corinthians vai demonstrando tanta dificuldade para pagar um transfer ban, para se livrar de um, e aí o torcedor olha e vê numa fila com tantos outros, alguns até mais caros, né, com valores mais altos do que esse do Félix Torres, você fala, opa, peraí, acho que o buraco é muito mais embaixo, né? Então eu tenho preocupação sim, eu acho que qualquer corintiano deveria ter essa preocupação hoje, o torcedor mais antenado, a gente vive uma era, acho que um torcedor está mais informado, tá procurando mais informação segmentada do clube, não à toa a gente está aqui numa live de Corinthians, né, no canal do UOL, para falar 1 hora seguida aí só de Corinthians. Então eu acho que a galera tá mais de olho nesse extracampo, principalmente. E, pô, o torcedor corintiano ele tem que estar preocupado com essa situação. E é lógico, não só o torcedor do Corinthians, quem tá lá dentro do clube, né? E aí é que eu te peço permissão para fazer eu prometo tentar ser breve aqui. Eu não sei se é um Manda ver, apelo, Faraldo, tem todo o sei lá. tempo aí. Mas é porque me chamou muita atenção esse final de semana a entrevista do Crespo as entrevistas, né, do Crespo e do Abel me chamaram a atenção nesse final de semana. Eles deram entrevistas coletivas em que eles falaram sobre as situações financeiras dos dois clubes em que eles trabalham, São Paulo
e Palmeiras. E eu achei que foram recados, eles não deram recado para o Corinthians, obviamente, mas eu achei que serviram nessas coletivas de recado para o Corinthians tão bem. E o Memphis já tinha levantado bola para esse tema na semana passada, foi mal interpretado por muita gente, mas eu acho que de forma geral o torcedor concordou com ele. Eu acho que eu concordo também. Talvez ele não precisasse falar isso nesse momento, é uma outra discussão. Mas ele deixa claro, o Corinthians precisa de reforço para brigar de igual para igual com times como Palmeiras e Flamengo. Em outras palavras, foi isso que ele falou. E aí, eu acho que cabe ao Dorival, ao Fabinho, ao Stabile, jogar limpo com a torcida, sabe? E é o que o Crespo, eu acho que fez muito bem com a torcida do São Paulo. É entender, né, se eles querem se comprometer com o projeto amargo que o Corinthians precisa ter de agora em diante. O Dorival vai querer brigar por uma Copa, um Campeonato Paulista e saber que não vai ter muitos reforços. O Fabinho vai conseguir se sustentar como executivo de futebol nessas circunstâncias. O Osmar Stabile vai ter peito de fazer o que os antecessores não fizeram, que é cortar gastos, focar investimento na base, limpar a base de quem está lá fazendo besteira há tantas décadas, sabe? E aí sim focar na reestruturação financeira e colher esses frutos lá na frente. Talvez quando o Osmar Stabile não for mais o presidente, ele vai ter interesse em fazer isso, se ele não for beneficiado diretamente. Acho que esse é um ponto, né? Foram muitos anos do Corinthians entregue nas mãos de empresário A, empresário B, empresário C. A base, há décadas, está entregue nas mãos dos mesmos personagens, o fulaninho da carne, o manezinho do posto. Para mim, esses são os verdadeiros problemas do Corinthians hoje, sabe? E aí isso vai virar, é lógico, a bola de neve chega no transfer ban, chega na dificuldade de pagar Félix Torres, pagar o Rojas, né? E a gente vai falar daqui a pouco de SAF, da discussão da SAF, porque lógico, se você for analisar friamente, qual é a origem desse problema? É o regime político do clube, esse regime estatutário, antiquado, com vários dinossauros lá mandando também na política do Corinthians há tanto tempo, sabe? O Corinthians teve um grupo político mal intencionado nesses últimos quase 20 anos à frente do poder. Foi quase uma ditadura ali, pelos conchaves da política do clube. Aí entrou outro, o Pinóquio, que assumiu prometendo mudança e fez mais do mesmo. Aí o Osmar Stabile tem a oportunidade de fazer diferente agora, mas parece não tá fazendo nada. Se você perguntar para 10 corintianos na rua quem que é o presidente do Corinthians, 9 não vão saber. Então, assim, eu acho... Pô, eu fico pensando, né, o que foi o jogo do último final de semana. O torcedor do Corinthians, de forma geral, ele saiu ali daquele jogo irado, furioso com a Edna Alves. Concordo, eu acho justíssimo, ela errou, tudo mais. Só que é muito importante a gente sempre bater na tecla e lembrar qual é o verdadeiro problema do Corinthians. Né? O Corinthians precisa ser salvo dessa gente toda que eu tô citando aqui. E aí eu não tô falando da Edna, por mais que circunstancialmente a Edna tenha sido um problema nesse último final de semana. Eu concordo contigo, Fábio. Eu peguei a tua visão, né? Você falou, vou falar aqui bastante. Não, falou muito bem em relação, e eu discerni o que você está dizendo. O que o Corinthians precisa é a diretoria, todos, né, serem transparentes, até talvez marcar uma entrevista e dizer o seguinte: ano que vem nós vamos cortar gastos, vamos contratar apostas, não vamos... Esquece janela falando de Pogba, Firmino, que você sabe que no Corinthians tem esse tipo de coisa, né? Talisca, Pogba, Firmino, esquece isso. Eu acho que o torcedor, porque o torcedor ele tem também que chegar a uma conclusão do que ele quer, porque ele fica ao mesmo tempo, precisa resolver a situação do Corinthians, mas fica louco por Pogba, por Firmino, né? Enfim, por renovar. Como é que você vai trazer Pogba se você não pagou Félix Torres? Não, a gente como corintiano tem que levantar as mãos para o alto e agradecer que o Pogba não veio, porque o mesmo contrato que fizeram para o Memphis ofereceram para o Pogba. Olha que bando de lunático que estava no Corinthians. Esse contrato aí, que o Corinthians deve 23 milhões para o Memphis, paga 6 milhões por mês. Se ganhar a Copa do Brasil, vai ter que pagar mais 5, né? No final do ano tem mais luvas de 5,5. Se colocar tudo isso no lápis que eu falei isso agora, se ganhar a Copa do Brasil e as luvas, já são 10,5, o Faraldo, já deve 23, já são 33 e pouco, mais o salário. Então, assim, é um contrato extremamente lunático, esse contrato do Memphis. Ofereceram para o Pogba, igualzinho, só que ele não quis. Ainda bem que ele não quis, senão imagine como é que estaria a situação do Corinthians hoje. Então, eu entendo o que o Faraldo falou e é isso mesmo. E o torcedor corintiano tem que querer tomar esse termo que você usou, né, Faraldo, remédio amargo, né? Tomar esse remédio amargo, ou então o Corinthians não vai sair dessa. Eu
eu tenho usado até a minha gordura, né? Eu não sou igual o Faraldo, que corre, vai para academia. Por que eu estou acima do peso? Porque eu sou safado. Não faço a dieta que tem que fazer, eu começo a dieta na segunda de manhã e termino segunda à noite. Eu não vou para academia, começo a academia, pago um ano e deixo lá e não vou, né? A academia está lucrando comigo. É por isso. Não tem um comprimido que eu vá tomar e no outro dia eu vou estar magrinho. O Corinthians, o torcedor também, fica acreditando em tudo quanto é promessa doida. O torcedor acha que amanhã vai chegar um projeto, tudo, e vão resolver a vida do Corinthians, vai pagar o estádio, tudo. Não. O que o Corinthians precisa é isso aí que o Faraldo falou. O Corinthians precisa tomar esse remédio amargo, e o torcedor tem que aceitar. Eu aceitaria. Estou falando sério, Faraldo. Eu aceitaria. Base, uns jogadores promissores, entendeu? Umas boas contratações. O Moisés do Fortaleza, eu sempre cito de exemplo. Há 2 anos ele estava parado lá no México. É um jogador que hoje ainda está correndo bem. Você imagina 2 anos quando eu sugeri esse cara no Corinthians, com um salário de 250 mil. O Marlon Freitas terminou o contrato dele com o Atlético Goianiense há 2, 3 anos, estava livre no mercado. Salário e luvas. Então, assim, se você tiver um executivo também que queira fazer esse tipo de contratação, o Fabinho Soldado, ele queria o Biel por 7 milhões de euros. O Osmar, que tá segurando, o Corinthians só não contratou por causa disso. Então, como é que a gente vai resolver a nossa vida com o Fabinho Soldado, que começa a janela, é sempre a mesma coisa? Como é que você vai querer contratar o Biel? O torcedor do Atlético Mineiro fez um site, você viu, Faraldo, contando a minutagem dos jogos do Biel, porque se ele atingir tal minutagem, o Atlético Mineiro vai ter que pagar esses 7 milhões de euros. Então, o Corinthians vai ter que ter, no ano que vem, totalmente, eu estou indo na do Faraldo, que o assunto aqui é transferban. Ser transparente com o torcedor, cortar gastos, e digo mais, hein, eu aceitaria o Memphis, para mim, depois ganhou a Copa do Brasil, tchau, um abraço, tudo bem que ele não vai querer, vai ter que ficar, mas eu aceitaria perder até o Yuri, que também é quase 3 pau por mês, e, enfim, o Corinthians está nessa porque o Palácios ganha 600 mil, o Romero ganha 1 milhão, o Corinthians paga salário alto para jogador que, pelo amor de Deus, e o Memphis não precisa nem falar o quanto ele ganha. Então, eu tô nessa, Faraldo. Você acabou tocando num assunto que eu me empolgo muito. Para mim, não tem fórmula mágica. A fórmula mágica da paz é com os racionais. Para mim, não existe isso no Corinthians. O que existe é exatamente o que você falou, é tomar esse remédio amargo, todo mundo aceitar, revelar jogadores, apostar na base, contratações mais baratas, corta os gastos de tudo que for muito caro, né? Teve os cortes na base, mas a base não economiza tanto. A questão é o profissional. Então a gente vai ter que, ano que vem, tomar esse remédio amargo, paga esse transferban, não exagera na questão de contratações, e tá arriscado, falar do transferban ainda ser uma bênção para nós não pagar, porque nos livrou de Biel, nos livrou de Augustinho, não sei o quê, um monte de reforço que não estaria agregando em nada, e a gente estaria gastando muito mais, Faraldo. Eu fico vendo a janela do. Porque assim, eu concordo quase em tudo com você, Samir. Eu só acho que assim, apesar do remédio ser amargo, eu não acho precisa que ser dá. tão amargo assim, não precisa tão amargo assim. Não, eu acho que dá pra. Pô, dá pra Eu exagerei no xarope, dá pra misturar com o xaropinho ali, vai ficar um pouco mais doce. Em que sentido que eu falo? Eu fico olhando. Talvez não seja o melhor momento para usar de exemplo, porque vem de 2 derrotas, mas pega o Vasco. O Vasco estava até o primeiro semestre ali fadado a brigar contra o rebaixamento. Hoje a briga do Vasco já é a mesma do Corinthians do campeonato ali. Por mais que venha de 2 derrotas, está brigando por vaga na Libertadores, na pré-Libertadores, que seja. O que mudou no Vasco? Além da chegada do Diniz. E aí eu acho que beleza, Diniz está no Vasco, Dorival no Corinthians, são os 2 últimos técnicos da seleção. Eu não acho que. É lógico, são características completamente diferentes, mas eu acho que a gente está falando de técnicos brasileiros de uma boa prateleira. Ponto. Não acho que o problema do Corinthians ou do Vasco é técnico. De forma geral. Você pode gostar mais de um, menos do outro, etc. Também não acho. O que mudou drasticamente no Vasco? A janela. O Vasco fez uma janela de meio de ano que contratou metade do time titular hoje do Vasco. E aí, quais foram essas contratações? Eu cobri 2 jogos recentemente do Vasco. Um no Maracanã, outro em São Januário. Então, eu acabei estudando um pouquinho desse time do Vasco. São jogadores jovens, Faraldo, porque a gente resolveu... Por que eu tô até te interrompendo, né? Por que eu tô perguntando isso antes de você dar a resposta, né? Que eu fico até ansioso. Por quê? Porque a gente resolveu, o Corinthians resolveu a situação no meio do ano passado, só que foi prazo de validade tremendo. O Corinthians resolveu, mas com muitos jogadores
acima da idade já e que fisicamente chegaram com prazo de validade. Se o Vasco conseguiu fazer isso com jogadores mais jovens, pô, sorte deles. Então, eu não acho que é sorte, mas aí você tocou no ponto central, o perfil de reforços. Uma Isso. coisa é o Corinthians trazer, e pô, eu não acho que foram contratações ruins, mas você traz o Carrijo, que conseguiu jogar ali aqueles meses importantes e depois não tá mais conseguindo render, mas tem um contrato Martínez, que longo. rendeu, não rende mais. Martínez, o próprio Garro, que não é um jogador velho, mas tinha esse problema crônico, que eu não sei se o Corinthians sabia da existência ou não, descobriu aqui, mas não deixa de ser um problema crônico e, portanto, vai atrapalhá-lo no restante do tempo que ele tem de Corinthians, ainda que eu acho ele um jogador ótimo e essencial para o time do Corinthians. Mas, de fato, é um perfil de jogadores mais velhos, de forma geral, que o Corinthians foi buscar no mercado. O Vasco buscou jogadores prioritariamente mais jovens, que não estavam com muito espaço nos clubes deles, e que vieram, de forma geral, pelo menos num primeiro momento, de graça. A exceção é o Thiago Mendes, volante, já mais velho, tá na casa dos 30 e algumas coisinhas ali de anos, 33, 34 anos. E veio em definitivo porque estava livre no mercado, mas não é titular do Vasco. Se for citar os titulares que chegaram, 3 jogadores acho que mudaram o Vasco de patamar, que vieram nessa última janela. O atacante Andrés Gomes, colombiano, 22 anos, veio por empréstimo, com opção de compra. O Robert Renan, conhecido do corintiano, que eu tenho certeza que o corintiano gostaria muito mais do que o Félix Torres, por exemplo. 21 anos, ou do que o Kaká. Olha a quantidade de dinheiro que o Corinthians gastou com o Félix Torres e com o Kaká, com os dois. Meu Deus. O Robert Renan, o Vasco conseguiu contratar por empréstimo, com opção de compra. 21 anos de idade, um jogador que já conhece o Corinthians, que o torcedor do Corinthians gosta. O Fabinho não quis, tá, o Faraldo? O Fabinho não quis o Robert Renan, porque na cabeça do Fabinho, o Kaká uma hora ia engrenar. Isso ele sempre falou lá nos bastidores. Ele vetou o Robert Renan no Corinthians. Então, mas aí, assim, se você for ver ao pé da letra, até são perfis relativamente falando parecidos, o Robert Renan é um pouco mais novo, né? Mas para mim, eu vou falar como leigo, porque o executivo de futebol é o Fabinho, mas para mim, como leigo, o Robert Renan inspira uma projeção, um potencial muito maior do que o do Kaká. O Cuesta, que forma a dupla de zaga titular com o Robert Renan. Para mim são os dois principais reforços, o Robert Renan e o Carlos Cuesta, que foi contratado, os dois eles foram contratados para serem titulares da zaga do Vasco. Esse já não é tão novo, mas também não é velho, tem 26 anos. É a idade do Hugo Souza, por exemplo. 26 tá ótimo. Jogaria de Cuesta na zaga do Corinthians, o Faraldo. Aí eu gostei. Jogaria de Cuesta, jogaria do jeito que tá a zaga do Corinthians, jogaria como ele quisesse. Também é outro jogador que veio por empréstimo, com opção de compra. E o Matheus França, ainda que não é titular, mas é uma peça importante, foi revelado pelo Flamengo, estava encostado, veio por empréstimo, 21 anos de idade.